Shalom, queridos. Nós vamos para o segundo vídeo desta série Totalmente Perdoados. O tema que eu escolhi para o título desse segundo estudo é O que faz Jesus chorar hoje? O texto bíblico que traz a história de quando Jesus chorou é um lamento grande pelo seu amigo que havia morrido, Lázaro. Porém, hoje, se eu lhe perguntasse o que faz Jesus chorar, o que você me responderia? Bom, faremos uma análise segundo esse pequeno estudo que estamos fazendo da série Totalmente Perdoados, em cima da história de José, e veremos o que Deus quer nos falar por alegoria, por tipo. Sabemos que José, ele é um arquetipo de Jesus Cristo. Ele é um dos tipos mais completos da figura de Jesus no Antigo Testamento. E eu não vou enumerar aqui no momento para que esse vídeo não seja longo para aqueles que vão assistir. Mas José, ele é um arquetipo completo da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, da analogia da vida, de um trecho da vida de José, nós vamos ver o que faz Jesus chorar hoje, na série Totalmente Perdoado. Gênesis, capítulo 45, mostra um trecho da história de José, onde ele se revela aos seus irmãos. Nós sabemos o que a história conta de como José foi vendido pelos seus irmãos e acaba parando na casa de Potifar. Dali ele vai para uma prisão e da prisão ele sai para ser governador do Egito. E após todos esses acontecimentos que acontecem na vida de José, a fome acontece na terra e, devido à fome, os seus irmãos vêm para o Egito em busca de grãos para a sobrevivência. Aqui é um tipo tão lindo que Jesus é o pão vivo de Deus, é o pão que desceu do céu, trazendo vida à terra. Então, aqui neste meio nós conhecemos a história, neste interim, José vai se revelar aos seus irmãos. Talvez você esteja se perguntando como nós vamos encaixar isso no tópico ou no tema Totalmente Perdoados. Aqui há uma analogia profunda. A vida de José é um tipo perfeito. Então vamos ler o texto. Então José já não podia conter-se diante de todos os que estavam ao lado dele e clamou: façam sair a todos os que estão diante de mim. E não ficou ninguém com ele, ao dar-se a conhecer José aos seus irmãos. Então levantou a sua voz com choro, e ouviram os egípcios, e ouviu também a casa de Faraó. E disse José a seus irmãos: vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, porque estavam pasmados diante de José, diante dele. Então disse José a seus irmãos: chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, o que vendeste para o Egito. Aqui José se revela a seus irmãos, é uma figura de quando Jesus se revelará ao seu povo, a Israel, quando ele virá e aqueles que os transpassaram o verão, e por aí vai, toda a analogia textual, todas as profecias se cumprindo aonde Jesus se dá a conhecer os seus irmãos, especificamente a casa de Israel, mas em geral também a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque aqui tem uma mensagem para a igreja, que é exatamente sobre
o perdão. Veja, porque aqui, quando José se revela, a figura de José se revelando aos seus irmãos, os seus irmãos ficam temerosos, porque o pensamento deles é que José agora, tendo todo o poder, exercendo todo o poder, ele poderia naturalmente causar danos, mal aos seus irmãos, um tipo de vingança. Esse é o sentimento que acontece dentro dos seus irmãos, e todos eles. Vejamos o texto a seguir. Olhem o que diz ainda José. Agora, pois, não vos entristeçais, nem seja isto pesado aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para preservação da vida me enviou Deus diante de vós. Algumas versões, no versículo 5 diz, agora, pois, não temais, nem seja isso pesado aos vossos olhos, por me haverdes vendidos para cá, porque para a preservação da vida me enviou Deus diante de vós. Então aqui nós analisamos um perdão de José para os seus irmãos. E aí nós incluímos o perdão geral de Jesus, de Deus, sobre todos aqueles que creem. A palavra agora se tornou geral, não apenas específica à casa de Israel, porque fala de um perdão aqui. Então analisamos o perdão de Jesus Cristo para seus irmãos, e aqui inclui a igreja do Senhor Jesus. Mas o que acontece? Os seus irmãos não são seguros do perdão total de José por eles. Veja, queridos, não é isso que acontece hoje com a igreja do Senhor Jesus? Eles não são seguros do perdão total. Eles creem que Deus, que Jesus os perdoou até um ponto, até o ponto da conversão, e dali para frente eles têm a responsabilidade humana de manter uma suposta salvação. Caso venham a cair, a errar, eles serão condenados, não haverá perdão. Mas o texto diz que houve perdão total para os irmãos de José. Analisamos aqui uma falta de aceitação do perdão. Pior ainda, uma incredulidade que havia um perdão total sobre a vida deles, que não havia condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Infelizmente, a teologia contemporânea quer incluir, embutir a condenação na vida daqueles que estão crendo. Porém, se o homem não perceber o perdão total de Deus para a vida dele, ele nunca viverá o evangelho pleno do Senhor Jesus. Digo isso no sentido de viver um evangelho pleno em amor e gratidão, e não fazer para alcançar um perdão. Veja que o perdão de José para seus irmãos aqui foi um ato totalmente de graça, de livre vontade de Deus para a vida de seus irmãos, de livre vontade de José para a vida de seus irmãos. Existe um perdão por graça e não por ação da vida de seus irmãos. Mas o que a igreja quer fazer? Não, eu preciso manter uma performance para adquirir o perdão, não percebendo que este perdão vem totalmente de um ato livre de Deus para nossas vidas, através da vida de José, de Jesus Cristo, porque ele pagou o preço por nós. Perceberam? Como nós agora estamos vendo aqui o tópico, o tema, totalmente perdoados. Bom, então fica a pergunta, e o que faz Jesus chorar nos dias de hoje? Vamos seguir a leitura em um capítulo um pouco mais à frente, o capítulo de número 50, o último capítulo do livro de Gênesis, e o que ele quer nos mostrar. No versículo de número 14, diz assim:
E retornou José ao Egito, ele e seus irmãos, e todos os que subiram com ele a sepultar o seu pai, depois que o tinham sepultado. Veja aqui, queridos, eu vou falar um pouco da história. Agora se passou um tempo. Jacó sobe também ao Egito a conhecer José. Porém, os seus irmãos ainda estão inseguros do perdão de José e eles se fiam no próprio pai. Bom, enquanto nosso pai estiver aqui, nós temos o perdão de José. Então, a base do perdão deles estava distorcida. Existia um aio diferente daquele que deveria ser um canal que conduzia o perdão, que não era o canal essencial do perdão. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Pessoas têm procurado outros aios, outros meios, dos quais não é o verdadeiro, porque o verdadeiro perdão vem de José, vem de Jesus. E eles se fiavam em que enquanto o seu pai vivesse, eles teriam perdão, mas agora Jacó morre. E eles começam a temer novamente. Jacó, nosso pai, morreu. E o que nos poderá fazer José? Eles estão lembrando dos seus pecados. Lembram de Hebreus 8, versículo 12. Porque eu lhes perdoarei os seus pecados, e de suas iniquidades não me permitirei lembrar. Na verdade, esse é o versículo-chave desse estudo. Hebreus 8, versículo 12, porque eu lhes perdoarei as suas malignidades, os seus pecados, e de suas iniquidades eu não me permitirei lembrar. E o que está acontecendo no texto é que os irmãos de José, nós vamos ler à frente, eles estão lembrando seu ato de injustiça, porém Deus não está lembrando. Lembram? Deus não olha para Ismael, Deus olha para o Isaque em nós. Vamos seguir o texto. E vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: possivelmente nos aborrecerá José e nos dará o pagamento de todo o mal que fizemos. A analogia aqui é perfeita, porque nós estamos vivendo tempos onde a teologia é tão distorcida e mostra um Deus cruel e carrasco que leva em conta nossas maldades, nossas malignidades e nossas iniquidades, e causam naqueles que amam e querem viver uma vida a Deus, uma vida de medo e não de gratidão e amor por aquilo que José fez, que Jesus fez. E enviaram a dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José, rogo-te que perdoes agora a maldade de teus irmãos e os seus pecados, porque te trataram mal. Portanto, agora lhe rogamos, perdoes a maldade dos servos do Deus do teu pai. Olhem aqui. Eles não receberam o perdão, eles não acreditaram no perdão. Se nós não acreditarmos nesse perdão maravilhoso de Deus por nós, a essência da nossa vida cristã nunca será de acordo com aquilo que Deus desenhou para nós, arquitetou para nós, que é uma vida total de gratidão a Ele. Agora eles criam algo, porque a Bíblia não conta que Jacó disse isso. Claro, foi algo inventado por eles para tentar manipular José a não manifestar uma ira sobre eles. Porém, José não tinha ira no seu coração. O nosso Jesus não tem ira no seu coração. Aleluia. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Ao contrário, ele é o nosso representante que se assentou, ou seja, uma obra cumprida, perfeita, uma obra inabalável. Foi feita por nós, que não pode ser mudada, que não pode ser alterada. Não é uma aliança que caducou, mas é uma aliança eterna. Vejamos o texto que se segue.
E José chorou enquanto eles falavam. Então a resposta para a pergunta o que pode fazer o nosso Jesus chorar nos dias de hoje é não acreditar no perdão completo de Deus para a sua vida. Eu quero fechar essa segunda parte desse tema totalmente perdoado com essa leitura. E depois vieram também os seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhe respondeu: não temais. Existe uma palavra para a sua vida. Dilua ela dentro de você. Deixa ela fazer parte das células do teu corpo, que é: não temais. Estou eu, porventura, em lugar de Deus? Vós pensaste mal sobre mim, mas Deus me encaminhou para o bem, para fazer o que vemos hoje, para manter a muito povo com vida. A isso nosso Jesus veio à terra, para nos trazer vida e vida com abundância. Agora, pois, novamente, não temais. Existe uma dupla bênção de Deus para nós. Quando essa dupla acontece, quando essa duplicidade acontece, existe algo fabuloso. É uma atestação que Deus está ao nosso favor. Não temais. Eu vos sustentarei, não temais, eu vos sustentarei. Mas eu não posso, Senhor, eu erro. Não temais, eu vos sustentarei. A vós, olha, o que compreende esta aliança, o que compreende essa bênção, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou, aqui está a figura do Espírito, assim os consolou e lhes falou conforme desejou o coração deles. Totalmente perdoado. Querido, você que está ouvindo essa mensagem, esse pequeno estudo e que talvez tenha a vida toda aprendido um evangelho que não está de acordo com aquilo que eu falei aqui, veja, não faça José chorar. Creia no perdão completo de Deus para a sua vida. E você talvez esteja perguntando: e o que eu faço agora? Quer dizer que não há mais peso, não há mais jugo, não há mais punição? Não. O fardo é leve, o jugo é suave. O que compreende a vida cristã é adoração, é gratidão, é amor. Viva o perdão completo de Deus e não faça o nosso José Celestial chorar. Que Deus vos abençoe em Cristo Yeshua. Amém e amém.